o fato de nós estarmos presenciando um aumento enorme no aparecimento das doenças crônico-degenerativas nas últimas décadas, apesar de novos equipamentos de diagnóstico, novas tecnologias, novas medicações, e essas doenças vêm aumentando, incidindo cada vez mais precocemente, gerando mais sofrimento, gerando um custo social enorme, e nós estamos assistindo isso acontecer de um modo muito pacífico, aguardando que a indústria nos desenvolva sempre uma droga nova para uma doença nova, como uma pílula mágica, e não é o que está ocorrendo. Se nós verificarmos as estatísticas, nós vamos ver que nos últimos 30 anos, nós não conseguimos diminuir a incidência de câncer em 1%. Quando eu falo em doença crônico-degenerativa, isso engloba inúmeras situações. Para vocês terem uma ideia, a síndrome metabólica, que hoje acomete quase 40% da população adulta que vive em grandes centros urbanos, e eu falo centros urbanos porque eu não estou falando daquele caiçara, né, e nem do índio, mas é uma síndrome que ocorre por aumento da resistência à insulina, que leva essas pessoas à obesidade, em seguida à hipertensão arterial, ou pressão alta, e depois ao diabetes. Se nós verificarmos o que essas três patologias em conjunto vão causar, obesidade, hipertensão e diabetes, nós vamos chegar a infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, todas as formas de câncer que vocês conhecem, que não, ocasionalmente, significam a primeira causa de morte no mundo, sequencialmente, infarto agudo do miocárdio, seguido de acidente vascular cerebral e depois por cânceres. Que tudo poderia ser evitado lá atrás. Porque, com certeza, você não dorme bom e acorda diabético. Você não dorme bem e acorda hipertenso. E nem você dorme saudável e acorda com câncer. Esse processo vem se desenvolvendo no seu organismo ao longo dos anos, talvez 1, 2, 3 décadas atrás. E nada foi feito para bloquear esse processo ali, para mudar você de trajetória, para alterar o rumo das coisas. As doenças emocionais também se enquadram nessas doenças crônico-degenerativas, porque elas são crônicas, elas degeneram, e degeneram tanto quanto as outras principais causas de morte que eu falei agora. Para vocês terem uma ideia, vocês sabem qual é a maior causa de morte em adolescentes no mundo hoje? É a depressão, que leva ao suicídio. Eles não morrem de infarto, de AVC e câncer, que nem eu estou contando para vocês. A maior causa, e principalmente entre as meninas adolescentes. Porque os meninos um pouco maiores, entre 18 e 21 anos, a primeira causa é acidente automobilístico. Depois vem os casos de suicídio. Então, e essas pessoas passam utilizando medicamentos a vida inteira e nunca se pensam na mudança dos hábitos de vida. Então, eu acho que chegou a hora de dar uma olhada por que isso vem aumentando tanto ao longo dos últimos anos. O que apareceu de novo no nosso cotidiano? Né? O que foi alterado da nossa rotina? O que é diferente hoje do que era diferente na época dos nossos pais, dos nossos avós, quando tinham a nossa idade? Não só os valores mudaram, mas mudou a dieta, aumentou o sedentarismo. Se nós pensarmos aqui numa megalópole, que nem São Paulo, a 5ª maior cidade desse planeta, e você olhar há pouco tempo atrás, e eu falo pouco tempo atrás, sim, 60 anos, que porcentagem da população tinha veículo aqui, né, para andar? As
pessoas se locomoviam a pé ou de bicicleta, elas tinham uma atividade física maior. Não existia agrotóxico, isso existe de 40 anos para cá. Não existiam as gorduras hidrogenadas, interesterificadas, as gorduras trans ou modificadas quimicamente, gorduras ditas hoje como boas, porque são vegetais, mas o que não são boas, porque elas são de vegetais e completamente modificadas quimicamente para durarem muito tempo e para que os produtos que as utilizem poderem permanecer nas prateleiras do supermercado por um período bem longo, gerando cada vez mais lucro e lucro. Então, a gente vai ver que essas doenças, elas são multifatoriais, elas não são causadas por um único mecanismo. Da mesma maneira, elas não poderiam ser tratadas com uma única visão, droga, né? Droga química, que por acaso e tragicamente, isso virou uma lei criada pelo órgão regulador americano, o FDA, de que só os remédios podem curar. Se você disser que qualquer uma outra substância natural possa te ajudar, um suplemento nutricional, isso é uma heresia, isso é um crime. Só droga pode curar. Né? Então, vocês veem que são muitos fatores associados. E durante o nosso papo de hoje, eu vou estar trazendo para vocês aqui, de um jeito prático e simples, uma metodologia que vocês vão poder estar usando para todas as doenças crônico-degenerativas perderem o combustível para evoluir se elas já estiverem manifestadas. E se ainda não estiverem manifestadas, utilizando dessas regras simples, que eu chamo de projeto manual do proprietário, vocês não vão deixar com que esse organismo, esse terreno, fique predisposto a que ela se manifeste. Uma vez manifestada também, quando você mudar os hábitos e passar a utilizar rotineiramente essas práticas, você vai notar que ela perdendo o combustível, além de desacelerar a evolução, em muitos casos ela é revertida. Essa história de que você é diabético e vai ser para sempre, e vai sempre depender de uma droga, que você vai ser hipertenso e vai ser para sempre, e sempre vai depender de um medicamento para controlar essa hipertensão, essa história não é verdadeira. Não é verdadeira porque nós observamos hoje, na nossa vida clínica diária, as pessoas que se propõem a mudar a sua rotina diária, perdem peso, fazem um caminho contrário da resistência à insulina, a pressão diminui, nós somos obrigados a diminuir as medicações, depois os remédios para o diabetes, e muitas delas chegam a deixar de ter que utilizar medicamentos. Para piorar um pouco a situação, existem inúmeros trabalhos hoje mostrando que vários tipos de drogas, e vocês bem sabem que todas as drogas têm efeitos colaterais, por isso as bulas são cada vez maiores. As pessoas não têm uma longevidade maior. E em vários tipos de medicações antihipertensivas, medicações pro diabetes, e que o melhor caminho seria realmente a alteração dos hábitos de vida, com um custo muito mais baixo, melhorando em muito a qualidade de vida, aumentando a autoestima, diminuindo o custo absurdo da medicina hoje. Para vocês terem uma ideia, isso são dados do IBGE, o nosso país, até 2011, gastava em torno de 150 bilhões de reais ano na área de saúde. Desse valor, 80% era gasto com doenças crônico-degenerativas. E o mais interessante é que essas doenças vêm aumentando numa velocidade de 20% ao ano.
O que significa que em poucos anos isso vai estar custando em torno de 500 bilhões de reais ano. E não vamos ter mais dinheiro para investir em outras áreas como educação, saneamento, transporte e aí vai. E esse fato não é um fato do nosso país, esse é um fato mundial. Então, talvez, antes de outras causas que vocês imaginariam mais prováveis de estar levando a uma quebra financeira do planeta, a saúde provavelmente vai ser a primeira. A nossa população está envelhecendo muito e os nossos jovens estão entrando num mercado de trabalho extremamente competitivo. Até há 30 anos atrás, nós tínhamos uma pirâmide onde tinha uma base muito grande de jovens trabalhando e gerando recursos para os nossos velhinhos aposentados. Isso está se invertendo. Nós vamos ter agora um grande número, pouco número de jovens trabalhando para um grande número de aposentados, que deveriam estar saudáveis, inteiros, para poderem estar ajudando a inserir os filhos, os netos, todo mundo nesse mercado de trabalho. Então nós precisamos de ter os nossos idosos saudáveis. Isso é uma questão básica de sobrevivência do planeta. Qual é a maneira prática que durante 3 décadas de prática clínica diária, isso no consultório, no hospital, na emergência, na UTI, eu observei alguns dados muito simples e que normalmente a nossa medicina convencional não aborda. E eu criei um slogan há uns 8 anos atrás, onde eu dizia assim: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que grande parte dessas doenças crônico-degenerativas ocorrem por ação de meia dúzia, entre aspas, de alterações que eu resolvi chamar de monstrinhos. E quando a gente passa a cuidar dessa meia dúzia de alterações que eu vou descrever para vocês, essa doença, o organismo, ele não fica predisposto à manifestação e à evolução das doenças, ou diminui muito essa predisposição. Então, vamos voltar um pouquinho atrás de tudo isso que a gente conversou quando eu falei de 60 anos atrás, 50 anos atrás. Até então eu não tinha agrotóxico, eu não tinha poluição atmosférica, a água era pura, não existia essa competição absurda, essa alteração de valores. A gente saía de casa e sabia que ia voltar, como nossos filhos saíam para ir para a escola, a gente sabia que ia voltar. Não existia essa violência urbana. Portanto, o nosso organismo produzia uma quantidade muito menor de moléculas instáveis, tóxicas, que nós podemos chamar de radicais livres, que levam ao estresse oxidativo. Essas moléculas tóxicas, elas lesam membrana celular, citoplasma e núcleo, e elas participam na formação de todas as doenças. Nós temos o nosso próprio sistema de produção de substâncias antioxidantes, que era satisfatório para a quantidade de oxidação ou de radicais livres formados até 50 ou 60 anos atrás, mas que não é suficiente para a quantidade que nós produzimos hoje. Então, é muito importante uma dieta rica em vegetais crus, em frutas, onde existe uma quantidade grande de antioxidantes, para podermos estar controlando esse estresse oxidativo todo. O que a gente não encontra em refrigerante, em biscoitos, em bolachas, em fast food. E as pessoas comem muito pouco.
esses alimentos vivos e saudáveis. Além disso, a suplementação de antioxidantes muitas vezes é necessária. Mesmo que estejamos comendo o melhor que podemos, a utilização de agrotóxicos diminui muito a síntese dos antioxidantes dos alimentos. O próprio fato do nosso corpo ter que nos livrar desse agrotóxico ingerido, consome esses antioxidantes do alimento. Então, a gente está hoje numa perda, num desequilíbrio entre oxidação e antioxidação. Eu, normalmente, prescrevo para todos os meus pacientes, e isso individualmente, porque a bioquímica é individual, não existe dois seres humanos iguais. Os antioxidantes clássicos, como a vitamina C, como a vitamina E, mas a vitamina E na forma que a natureza a fez, com as 8 partes integrantes, os 4 tocoferóis e os 4 tocotrienóis. O beta-caroteno, que é a provitamina A, o selênio, o zinco, o manganês e o cobre, que são importantes também na produção de enzimas antioxidantes. Outros antioxidantes, como resveratrol, como ácido alfa-lipoico, como coenzima Q10, isso tudo pode ser preparado individualmente e utilizado ao longo de uma vida, cuidando desse primeiro monstrinho, que é o estresse oxidativo. Outro detalhe que eu queria que vocês reparassem é que nós estamos agora o tempo inteiro sendo invadidos por toxinas ambientais. Além desses agrotóxicos, estão nos invadindo amaciante de roupa, estão nos invadindo lustramóvel, limpa-piso, limpa-vidro, alumínio do banho que nós tomamos de manhã. A grande maioria das águas da cidade são tratadas com sulfato de alumínio e ele está entrando via inalação e através da nossa pele. Chumbo da fumaça dos carros, acidulantes, conservantes, estabilizantes, corantes. Essas substâncias químicas todas entrando, além dos plásticos de embalagem, elas estão reagindo umas com as outras e formando novas substâncias que nós não temos nem controle. Nós nem sabemos o que está acontecendo de fato. Quando essa quantidade de substância tóxica fica além da nossa capacidade de colocá-las para fora, ou seja, elas são mais intensas do que o nosso sistema natural de desintoxicação, que é composto pelos rins, intestino, pulmões, pele, sistema linfático, elas passam a se acumular. E elas vão se acumulando, acumulando, e isso tem um limite. Chegando a esse limite, todos nós vamos degenerar de alguma maneira. Uns vão degenerar em doença arterial, problemas coronarianos, infarto, ou problemas de acidente vascular cerebral, outros em câncer. E por que não falar também da depressão? Temos essa série de substâncias químicas nos invadindo e funcionando, como chamamos de xenobióticos. Elas nos invadem e elas ocupam locais receptores de hormônios. Por que aumentou tanto a incidência de câncer de mama de 30 a 40 anos para cá? E de outros tipos de câncer, como próstata em homem. Não é? Por quê? Porque entram xenobióticos, entram substâncias xenoestrogênios, plasticizers, substâncias derivadas do petróleo, que elas entram, elas se acoplam no nosso receptor de estrogênio e elas mandam uma informação errada, não é o nosso hormônio, ela mimetiza a informação do nosso hormônio. Então, ela está participando da gênese de uma doença crônico-degenerativa, que é o câncer. Quando nós colocamos no nosso corpo gorduras trans, margarinas, gorduras interesterificadas, hidrogenadas, os óleos de fritura todos, nós estamos alterando a permeabilidade da membrana celular, alterando a troca do meio intracelular com o meio extracelular. Essa membrana celular, ela funciona como a alfândega da célula.
ela se abre, ela tem plasticidade para entrar o oxigênio, para entrar nutriente, para ser metabolizado e virar ATP, energia, para ali dentro, através do nosso DNA, ser processadas as proteínas que nós necessitamos. Ela estando fechada, esses nutrientes, esse oxigênio não vai entrar. Outra coisa, ela se abre também para o lixo metabólico tóxico ser eliminado para o sistema linfático e daí drenado para fora do nosso organismo. Então, com esse simples fato dessas coisas artificiais que fazem os alimentos durarem por muito mais tempo e que geram lucro para as indústrias alimentícias e também farmacêuticas, porque adoecem as pessoas e as pessoas vão comprar remédios, né? Essas substâncias estão deteriorando a nossa saúde. Então, esse é um outro monstrinho, que é a toxicologia ambiental, e que nós precisamos aprender como está eliminando isso. Uma coisa muito importante nisso, e é um outro monstrinho, é a desidratação crônica. É falta de água dentro da nossa célula. E no líquido que permeia essas células, que é a matriz extracelular. As pessoas me falam, olha, água, eu não gosto muito de tomar água sem graça, né? Eu tomo suco, eu tomo chá, eu tomo refrigerante. E eu falo assim, mas você lava seu carro com suco? Você lava sua roupa com chá? Você lava seu chão com refrigerante? Não. O seu corpo, ele é composto por 70% a 75% de água. Não existe uma única reação bioquímica que ocorra aí sem a presença de água. A água é o solvente universal. Eu preciso da água para estar ajudando a eliminar todas essas toxinas que eu falei para vocês que estão nos invadindo segundo a segundo. Se eu não tenho água, vai lotar mais rápido aquele reservatório de toxinas que eu falei para vocês que tem um limite. Então, água é fundamental não só para todas as reações bioquímicas, para manter a temperatura do seu organismo, para evitar coágulos e trombos que vão te levar a infarto e derrame, para prevenção de câncer. Tem muita gente que tem enxaqueca e é por falta de água e ela toma inúmeros analgésicos. E mais 1 milhão de coisas aonde a água participa. E quanto que eu devo tomar de água? A gente escuta, água, não pode tomar muita que faz mal, água é 2 litros para todo mundo. Não, gente. O maior estudioso de água no planeta, ele mostra para a gente que o adequado são 30 ml quilo dia. Então, se você pesa 60 quilos, seria 1,8 litros de água por dia. Se você pesa 70 quilos, 2.1 ml, 2,1 litros por dia. Se você pesa 100 quilos, 3 litros de água por dia. Então, a água é fundamental. Então, nós estamos falando da meia dúzia de monstrinhos que participam da gênese ou geração dessas doenças todas que nos assolam cada vez mais prematuramente e mais insidiosamente. E eu falei para vocês de toxicologia ambiental, eu falei para vocês de desidratação, né, intracelular, eu falei para vocês também do estresse oxidativo, daquelas moléculas tóxicas, os radicais livres, e nós estamos esquecendo da molécula da vida, junto com a água, que é o oxigênio. Falta de oxigenação, como a falta de água dentro da célula e de oxigênio no tecido que permeia essas células, é um outro grande fator de risco. Hoje, nós acordamos, nos trocamos, vamos para o trabalho, ficamos numa cidade poluída, por exemplo, como essa nossa grande São Paulo, sedentários. Que nível de oxigênio eu vou ter dentro da minha célula? Para vocês terem uma ideia, ao nível do mar, onde eu tenho uma pressão de 760 milímetros de mercúrio, eu tenho 20% de oxigênio na atmosfera. Aqui em São Paulo, a mais ou menos 500 metros acima do nível do mar, eu vou ter menos do que isso, sem contar a poluição que eu tenho de gás carbônico. O resto dos gases são nitrogênio, hélio, e aí vai. Então eu não vou ter aqui, talvez, 19% de oxigênio. Esse oxigênio entra, esse oxigênio tem que passar pelos meus pulmões, depois pela minha circulação,
das artérias mais calibrosas até os finos capilares. Quando esse oxigênio chega lá dentro da minha célula, ele já está em menos de 10 milímetros de mercúrio. E quando ele chega dentro da mitocôndria, na fornalha, onde ele vai ser transformado em ATP, na nossa moeda de energia, ele já está em menos de 5 milímetros. Então, uma coisa muito importante é a atividade física. Vocês têm, e essa é uma outra frase que eu criei, suar uma camiseta ao dia, ter uma atividade física. Obviamente, se você puder, antes de iniciar ou abandonar o seu sedentarismo, ter uma avaliação com um cardiologista para ver suas condições e uma orientação com um especialista em treinamento físico para como começar suas atividades, vai ser muito melhor. Mas, de qualquer maneira, vocês têm que estar se movimentando de alguma maneira. Existem hoje trabalhos e mais trabalhos científicos mostrando a qualidade de vida e a longevidade de pessoas que se exercitam somente 10 minutos por dia, comparado com pessoas completamente sedentárias. Elas vivem, em média, 5 anos a mais, por 10 minutos ao dia. As pessoas costumam falar comigo, eu acordo às 6 da manhã, eu trabalho o dia inteiro, eu saio do trabalho às 6, e aí vou para a faculdade, eu volto para casa à meia-noite, eu estou exausto, eu tenho pouco tempo para comer, para dormir. Eu falo assim, eu sei, está difícil, está corrido para todo mundo, mas isso é fundamental. É por isso que essas doenças estão aumentando tanto, porque nós não estamos cuidando desses monstrinhos. Então, eu falo assim, se você vai trabalhar, desce uma estação no metrô antes. Quando você vai embora, vai pegar o metrô numa estação depois. Se for de ônibus, a mesma coisa. Se você trabalha numa empresa que tem vários andares, abandona o telefone, sobe e desce a escada o dia inteiro para fazer o que você tiver que fazer. Quando você sair para almoçar, escolhe um restaurante que fica a 4 quadras do seu local de trabalho, para você andar para ir e andar para voltar. Eu costumo falar isso para meus pacientes. Falo para minhas pacientes, façam mais amor com o seu marido, com a sua esposa. Né? Enfim, criatividade, mas sue uma camisa por dia. O oxigênio é importante demais. Além desse oxigênio, está fazendo bem para todos os tecidos, aumentando a produção de ATP, energia. Ele também vai estar aumentando a sua produção de serotonina, de endorfina. Isso vai estar ajudando muito a melhorar o seu nível emocional, a promover o seu equilíbrio emocional. Não vão ser só pílulas de antidepressivo que vai fazer isso. A água já vai participar disso, a oxigenação vai participar disso, a alimentação correta, né, vai participar disso. E depois nós vamos falar também de algumas outras situações a serem tomadas a nível emocional. Continuando o nosso papo dos monstrinhos, uma outra coisa muito importante aí, a modulação hormonal, ou correção da desmodulação hormonal. E aí, o que a gente vê hoje é tratamento de hipotireoidismo, reposição de hormônios sexuais na mulher na menopausa, e parece que os hormônios se resumem a isso. Quando eu falo de modulação hormonal, eu estou falando de todas as glândulas simultaneamente em homens e mulheres. Isso significa tireoide, paratireoide, suprarrenal, os hormônios gonadais, sexuais masculinos e femininos. E tudo isso tem implicação com o seu estado emocional também, não só o seu estado físico. Vocês lembram, antigamente, quando era raro ou quando ninguém conhecia a palavra Alzheimer, e nós tínhamos ali, cada um de nós, na rua onde brincávamos, um caduco, quando a bola caía na casa deles, eles não devolviam, furavam, né? Quem viveu nessa cidade anos atrás lembra disso? Ele era caduco por quê? Ele tinha aquele comportamento antissocial por quê? Aquela agressividade por quê? Ele não tinha Alzheimer, ele não era depressivo, ele não tinha testosterona, ele era caduco. Hoje ninguém vê isso, né? E a testosterona, para equilíbrio emocional, não é só em homem, é em mulher também. Hoje, muitas mulheres jovens
deprimidas ou não, com outros problemas emocionais, além da depressão ou não. Você pede um exame de rotina, onde você vai verificar a testosterona, ela está com níveis indetectáveis, ou no limite inferior da normalidade. Com isso ela ganha peso, com isso ela não consegue trocar gordura por músculo, com isso ela tem dificuldade de concentração, ela tem irritabilidade aumentada. Pela própria vaidade, pelo que ela vai vendo acontecer no dia a dia, isso desmotiva, isso passa a ser um gatilho emocional. Aí junta isso com o hipotireoidismo, que nós já sabemos, também está muito ligado a questões de depressão, de alterações emocionais, né? E poucas pessoas são diagnosticadas com hipotireoidismo e tratadas corretamente. Eu diria que talvez 8 em 10 pessoas com hipotireoidismo hoje não têm a sua tireoide adequadamente tratada. E você, então, fazendo uma modulação hormonal geral, você vai estar melhorando todo o organismo. Os hormônios são os mensageiros, os que levam todas as informações para o correto funcionamento do nosso metabolismo. Eles são muito importantes. Você vê uma pessoa hoje em fadiga adrenal. O paciente fala, eu estou para baixo, eu não tenho energia para fazer nada, eu acordo, a minha bateria dura até a hora do almoço, e o médico dá antidepressivo. Mas não foi dosado o cortisol desse paciente de manhã em jejum. Quando você dosa e vê que ele está com 5, 6, 7, que ele está em fadiga, em exaustão adrenal, as adrenais não conseguem mais produzir a quantidade necessária de corticoide, ele desenvolve esse quadro. Muitas vezes ele vai ser tratado como um paciente deprimido, né? E ele não é um paciente deprimido, ele só está em fadiga adrenal. Pelo contrário, também, ele pode estar numa fase de estresse adrenal, que normalmente precede essa outra. Então, por estresse contínuo, ele mantém níveis altíssimos de cortisol na circulação, retendo água, retendo sal, tornando esse paciente extremamente irritável, fazendo aumento de peso, aparecimento de hipertensão arterial, de diabetes mellitus. Esse paciente é tratado para hipertensão arterial com drogas, para diabetes mellitus com droga, com remédios para emagrecer, com ansiolíticos por causa da irritabilidade, e se tivesse sido avaliado, só esse cortisol dele poderia ser modulado adequadamente e o paciente não teria que estar usando tantos e tantos remédios. E para falar com vocês de modulação hormonal, obviamente, nessa pequena exposição, não daria, eu poderia ficar aqui com vocês 2 dias inteiros falando de glândula por glândula, como tratar adequadamente o hipotireoidismo, ou hipertireoidismo, ou até o hipotireoidismo subclínico, onde os exames laboratoriais estão ok, mas o paciente fala, eu não tenho energia, eu ando triste, as minhas unhas quebram, o meu cabelo não cresce, cai, a minha pele é seca, o meu intestino é preso, o meu colesterol está alto, e esse paciente está tomando laxante para evacuar, está tomando um monte de remédio, né, ou de fórmulas estéticas para melhorar a pele, cabelo e unha, menos tratada a tireoide. Então é um assunto muito extenso, mas para que serve esse nosso papo hoje? Para alertar para vocês justamente isso. Não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Quando a gente regula esse equipamento, por isso o nome manual do proprietário, a gente sai da maternidade sem o manual na mão. Quando a gente põe esse equipamento para funcionar direitinho, mantendo limpo, desintoxicado, mantendo bem abastecido com alimentação adequada, bem oxigenado, bem hidratado, bem modulado hormonalmente, todas as glândulas, ele funciona direitinho, ele inflama menos, aliás, a inflamação crônica silenciosa é um outro monstrinho. E com tudo isso controlado, a doença não tem combustível para se manifestar ou para evoluir. Continuando com os monstrinhos, com aquela meia dúzia de alterações que propiciam a manifestação das doenças, além da hidratação, da água correta que eu falei para vocês, da oxigenação, do controle dos radicais livres com os antioxidantes, diminuição da inflamação crônica silenciosa,
né, processando a desintoxicação de várias maneiras. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode chegar bem próximo disso com uma simples alimentação. E é a alimentação que eu preconizo para a grande maioria dos meus pacientes, portando qualquer patologia, ou mesmo pacientes saudáveis que me procuram para fazer medicina preventiva. Eu vou dizer para vocês, eu vou dar uma ideia do que eu considero o mais adequado possível. Obviamente, vocês não têm que seguir esse esquema rígido, né? E não quero que fiquem preocupados em guardar tudo que eu vou falar. Isso tem tudo para vocês no site da clínica, que é o simpsaude.com. Está detalhado para vocês isso lá, fácil de praticar. E que nem eu disse, não precisam seguir exatamente daquele jeito. Mas qual é a ideia? Tem algumas regras básicas. Primeiro, tudo que dura muito tempo, que não estraga, tudo que é muito processado, muito industrializado, tem que ser deixado de lado ou utilizado muito esporadicamente, não no nosso dia a dia. Regras básicas. Refrigerante não deveria ser chamado de nutriente, extremamente ácido, não te dá um nutriente, destrói teu corpo e você não ganha nada em troca, né? Sucos de caixinha. Então, as frituras, tudo isso que nós já falamos, tem que ser evitado. As gorduras trans, os biscoitos, as bolachas. O que eu oriento esses pacientes? Comam tudo que estraga rápido, né? Que dura pouco tempo. Um café da manhã adequado. Eu falo muito de um suco detoxificante que é utilizado maçã. Por que a maçã? Porque a maçã ela é rica numa fibra chamada pectina. A pectina tem o poder de se ligar a metais pesados e tirar isso do nosso corpo. Tem um ditado americano com mais de 100 anos que fala: "Eat an apple per day and keep the doctor away." Ou seja, eles nem sabiam por quê, nem o que era pectina, mas já falavam: coma uma maçã por dia e mantenha o médico longe da sua vida. Por isso, então, pela pectina. A couve ou o espinafre, porque ela é rica, ela é muito rica na clorofila. O que é a clorofila? É a substância que o vegetal extrai ou produz através da energia solar. É o que mantém o reino vegetal vivo. O que um cavalo de corrida come? O que um elefante come? Clorofila, vegetais verdes. Olha aquele bicho enorme, musculoso. A clorofila, ela é rica em nutrientes, em minerais. Ela tem um alto poder desintoxicante, né, e muita energia. Isso de manhã, com o estômago vazio, com o seu corpo ávido por nutrientes e na forma líquida, isso vai direto para a sua corrente sanguínea, né? O que não acontece nem sempre quando você come um outro vegetal verde, né, durante o dia, porque compete a absorção com outros nutrientes. Então esse suco é couve ou espinafre, uma verdura verde escura, por causa da clorofila, a maçã por causa da pectina, uma rodelinha de gengibre. O gengibre tem um grande poder anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano. E eu peço para colocarem também 1/4 de uma beterraba pequena, por ser rica em nitrato. Esse nitrato vai virar nitrito, depois óxido nítrico, que é um gás muito importante, fabricado dentro do nosso sistema circulatório, que modula nosso sistema imunológico, previne contra infarto, contra derrame, contra câncer, uma série de coisas, né? Então, teríamos que falar só de óxido nítrico. Esse suco acrescenta água, bate no liquidificador, não coa, está cheio de fibras. Então, iniciar o dia com um suco desse seria algo interessante e que vai diminuir sua fome. As pessoas que gostam de café, têm isso por tradição, podem tomar o seu café de manhã. Açúcar é uma coisa proibida na minha dieta. Eu peço que as pessoas se acostumem com a estévia, que é o único adoçante totalmente natural, é um esteviosídeo, uma flor, não tem sabor agradável, gente. Então, muitas vezes no início, eu até peço que eles utilizem meio a meio com a sucralose, que é um adoçante químico,
mas dos químicos talvez o menos tóxico, é feito a partir da cana-de-açúcar e vai melhorar muito o sabor da estévia. E aí pode colocar isso no seu café. Tomou suco, tomou café, mas eu preciso comer um pão. Uma outra coisa que eu peço, e daqui a pouco, se eu tiver um tempinho, eu vou orientar vocês, para evitar o trigo o máximo que puder. Então eu peço que coma um pão de queijo, que é polvilho, um pouco de tapioca, que é milho, ou até um pão de forma que a gente encontra hoje fácil para comprar, sem glúten. Muitos pacientes meus têm aprendido a fazer receita de pão em casa, onde eles não utilizam glúten. Então seria interessante, porque vocês não comem um único dia, vocês comem pelo menos um pão todo dia, são 365 por mês, daqui a 10 anos vão ser 3.650 pães, eu queria que vocês levassem isso em consideração. Depois, um lanche entre o café da manhã e o almoço, ele pode comer uma gelatina natural, não essa de supermercado, aquilo é lixo industrial, mas pode ser comprado em lojas de produtos naturais, é o agar-agar, pode ser feito com uma fruta a cada semana, pode-se comer uma fruta, não tomar o suco, porque a fruta mantém a fibra, o que diminui o índice glicêmico. O suco não, aquilo vai fazer ter picos de glicemia, vai subir a glicose na corrente sanguínea, e o seu pâncreas vai ter que mandar uma enxurrada de insulina, vai causar aquilo que eu falei no nosso começo do papo, que é o aumento da resistência à insulina, ou a síndrome metabólica, que vai cursar com obesidade, hipertensão e depois diabetes. Então o suco não. O suco, uma vez ou outra, como prazer, como curtição por tomar um suco. Não tomar um suco de laranja, um suco de abacaxi, de melancia todos os dias, em todas as refeições, como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa, cheia de antioxidante. Pode até ter antioxidante, mas o índice glicêmico vai acabar sendo mais maléfico do que o poder antioxidante dele. O almoço e o jantar. Eu peço que meus pacientes comecem com um prato grande de verdura crua. Salada com todas as folhas verdes, pode ter tomate, cenoura, pepino, champignon, palmito, aspargos, tudo o que eles quiserem. Né? E que coma esse prato antes de tudo. E demorem pelo menos 10 minutos para comer esse prato. Parece utópico. Por que eu falo em 10 minutos para comer esse prato de verdura crua? Basicamente fibra, antioxidantes e anti-inflamatórios naturais e fitoquímicos. Cada um desses vegetais tem fitoquímicos diferentes, que têm poderes anti-inflamatórios naturais, anti-alérgicos naturais, como a quercetina, e vários outros fitoquímicos anticancerígenos. Tem enzimas que participam do metabolismo de uma série de neurotransmissores também, não é? Então, por que comer isso tudo em 10 minutos? Porque tem um hormônio chamado colicistoquinina. Esse é o hormônio que vai até o seu cérebro e fala assim para você: olha, você já comeu o suficiente, te dá a sensação de saciedade. Só que esse hormônio, para ser feito e ir até o cérebro levando essa informação, ele leva em torno de 8 minutos. E a estatística mundial mostra que nós comemos tudo no mesmo prato num tempo médio de 6 minutos. Então não deu tempo de ficar pronto a colicistoquinina, você sempre come mais do que você precisa. Então esse é o primeiro mecanismo. O segundo é que quando eu coloco esse monte de vegetais crus no meu sistema digestivo, eu estou estimulando o meu pâncreas a produzir enzimas digestivas para metabolizar o próximo prato que eu vou comer. Depois dos 30 anos, não é a hora que a gente come, que as enzimas digestivas estão prontinhas naquele lugar para fazer a atividade delas. E tudo que você não consegue metabolizar, você vai armazenar de uma única maneira. Gordura, o ser humano não armazena mais nada, só gordura. Então, esse é o segundo mecanismo, você poder metabolizar adequadamente o que você vai comer depois. E o terceiro mecanismo, de começa a falar primeiro, né, é que quando eu encho o meu tubo digestivo de fibra e no segundo prato eu vá comer algum alimento que tenha um índice glicêmico um pouco maior, esse alimento, em contato com essas fibras, vai fazer com que o açúcar deles suba mais devagar na corrente sanguínea. E o pâncreas tem que mandar uma enxurrada menor de insulina. Ou esse monte de fibras vai diminuir o índice glicêmico daquele alimento que eu comi, né, evitando aquela resistência à insulina. Depois disso, num segundo prato, eu peço que comam verduras cozidas à vontade, legumes, sempre se evitando a batata, que é de alto índice glicêmico. No lugar dela, inhame, no lugar dela, mandioca, que tem mais fibras. E coma proteína. Você gosta de frango, coma frango. Você gosta de carne de boi, coma carne de boi. Você gosta de peixe, coma ovo.
tem problema nenhum. Coma isso. Também demore o que você puder para comer esse prato. E deixe para ir ao terceiro prato, onde você está liberado. O seu arroz, de preferência integral, uma massa, se é o que você gosta, se você puder usar uma massa hoje, não feita de trigo, de quinoa, de milho, de arroz, que você pode comprar de mandioca também, qualquer tipo de massa, e se vende em loja de produtos naturais, com o molho que você gosta, deixe por terceiro. Por quê? Você vai comer uma quantidade muito menor, você vai estar com esse tubo digestivo já cheio, já vai ter a colicistoquinina ali, você vai comer aquilo para matar a saudade, sua vontade daquele alimento. Né? Então, essa é uma dieta adequada, uma dieta de baixo índice glicêmico, rica de vegetais crus, ricos em anti-inflamatórios e antioxidantes naturais e fitoquímicos que vão estar trazendo para vocês inúmeros benefícios ao longo da vida. É uma dieta pouquíssimo alergênica, poucas pessoas têm intolerância ou alergia a arroz integral, aos vegetais que eu falei, né? E, enfim, essa é a dieta que eu preconizo para vocês. Uma coisa muito interessante a se observar é que a medicina, ela não é uma ciência exata que nem a engenharia. Ela tem uma individualidade bioquímica, ela tem certos direcionamentos que são criados por interesses, né? Interesses de entidades poderosas, como a indústria farmacêutica, alimentícia. Para você ter uma ideia, uma vez eu li uma reportagem no Estadão de um alto executivo da Unilever, onde ele dizia assim, os nossos alimentos enriquecidos, ele estava se referindo às bolachas e biscoitos que eles produziam, são mais ricos, são melhores do que os alimentos naturais. Bom, eu tinha, na semana seguinte, como sempre, um programa para falar na rádio, e eu sempre costumo comentar notícias na área de saúde. Eu virei e falei, interessante, contei dessa matéria e encerrei o programa brincando. Eu gosto de vez em quando quebrar um pouco a rigidez do tema. E eu falei assim, puxa, Deus não sabe nem fazer comida mais, né? O homem ficou tão esperto que nem comida mais sabe fazer. Bom, mas essa é uma das notícias que causa tanta confusão. Eu nunca recebi tanto e-mail, tanta pergunta de paciente. Edmond, mas eu posso comer ovo ou não posso comer ovo? Ovo não aumenta o colesterol não dá infarto. Agora eu vi lá um médico falando que ovo é bom. O que eu faço? Como ou não como ovo? E a questão do trigo, a questão do glúten. O glúten faz mal para todo mundo, mesmo não sendo celíaco. Até então, eu sou filho de italiano, eu cresci comendo massa, pizza, eu, meu pai, minha avó e todo mundo, e não tivemos problema nenhum. Como é que fica essa questão dessa informação ou desinformação? Eu diria desinformação. Eu vou resumir para vocês alguns detalhes disso. E como é que os interesses atuam. Há mais ou menos 30 anos atrás, a indústria farmacêutica descobriu um tipo de droga chamada estatina. E com essa droga, ela conseguia bloquear a produção de colesterol, diminuir os níveis de colesterol. Então, o que se fez? Se subsidiou alguns trabalhos científicos na própria indústria, mostrando que as pessoas que tinham colesterol diminuído tinham uma menor incidência de infarto. Então, que aquelas drogas seriam maravilhosas, que o colesterol foi colocado como o grande vilão, o causador dos infartos, e que todo mundo deveria usar estatina para baixar isso. O que acontece? Acontece que a gente vem há 30 anos, então criou o pânico do colesterol vilão, e o colesterol vilão que entope tudo, forma placas de ateroma, as pessoas infartam, têm AVC, e a estatina seriam as drogas salvadoras que resolveriam tudo. As pessoas podem continuar comendo tudo errado, mas toma estatina, baixa o colesterol e está tudo bem. E nós vimos que não é isso que acontece, porque há 30 anos
nós estamos usando estatina no mundo inteiro, infarto e derrame só faz isso, só aumenta a incidência. Né? Bom, agora, como é que a gente vai fazer com esse grande engodo da medicina contemporânea? O ovo entrou nisso. O ovo é um alimento riquíssimo em colesterol, o colesterol é o vilão, então o ovo não é bom para a saúde. Que não é verdade. Primeiro, que o colesterol não é vilão. Segundo, que o ovo é uma excelente fonte de proteínas. Talvez uma das melhores que a gente tem. E o interessante, gente, para vocês verem, é que quando eu me formei lá atrás, os valores normais do colesterol iam até 320. E naquela época, a incidência de infarto era muito menor do que hoje, mesmo levando em consideração a proporção da população da época. Entendem, então, de onde são gerados modismos? De quem são esses interesses em gerar esses modismos também? E que a nossa medicina convencional não tem uma fonte, uma base de dados forte, de gente forte a nível científico, para estar estudando isso para valer, e que não se aliena aos interesses desses poderosos grupos, para estar mostrando bioquimicamente que eles estão errados. Né? Existem filmes mostrando o risco que essas pessoas correm, mas não dá para se tampar muito tempo só com a peneira. Isso acaba aparecendo. O colesterol e o ovo é uma dessas coisas. A outra coisa que me perguntam muito é em relação ao glúten. Todos conhecem bem o que é o paciente celíaco. Celíaco é a pessoa que é totalmente alérgica às subproteínas do glúten, que não é uma, tem a gliadina e mais 8 tipos de subproteínas. Essas pessoas descobrem serem celíacas logo cedo, geralmente na infância. Elas têm perda de peso grande, súbita, diarreias. Então, se fazem exames de sangue para ver anticorpos antigliadina, fazem biópsia do intestino e tem o diagnóstico que eles são celíacos. Eles não podem comer glúten. Então, glúten está embutido em inúmeros cereais, como trigo, aveia, malte, lúpulo. Né? Então, nós não temos o glúten num único cereal, tem em vários cereais. Quem é celíaco, alérgico, completamente alérgico, ele não pode comer nenhuma dessas substâncias, né, que contenha glúten. O que eu tenho dito para os meus pacientes, eu tenho pedido, tenho observado um grande resultado, é que eles se abstenham de alguns alimentos, e quando eu desconfio disso, eu peço para eles pararem de comer um alimento por um período e observar o que acontece com o organismo deles. Isso se chama dieta rotativa, é muito utilizada na América do Norte, na Europa. Então, por exemplo, a minha observação clínica mostra claramente que nós temos 3 grandes vilões na dieta humana, que não são necessariamente vilões, né, para todas as pessoas. Como eu disse antes, a bioquímica é individualizada. Eu tenho uma intolerância moderada a uma dessas coisas, ao trigo, por exemplo, enquanto um filho meu pode ter uma intolerância leve e um outro uma intolerância num nível acima do meu. Qual é a única maneira que eu tenho para saber isso, se não for tirar esse alimento por um tempo do organismo dos meus pacientes para observar? Então eu peço assim, bom, o paciente diabético, o paciente obeso, o paciente hipertenso, eu peço, olha, eu vou te pedir, não para tirar o glúten como um todo, mas o trigo por 6 semanas. Esse trigo pode ser refinado ou integral. E observe o que acontece com você. Se você observa que em 6 semanas você perdeu 4 ou 5 quilos, o que era muito difícil para você, sem passar fome nenhuma, a sua energia aumentou, você dorme menos e acorda mais disposto. Você teve que diminuir o remédio de diabetes, os seus examezinhos diários estão mais controlados. A mesma coisa com a hipertensão. Obviamente, a sua intolerância é grande. Se você fica 6 semanas sem deixar entrar 1 grama desse alimento no seu corpo, e você não observa mudança nenhuma, você volta a comer esse alimento e vamos procurar um outro. No caso, aí você vai ficar sem leite e derivados por 6 semanas. E observa a mesma coisa. Você melhorou?
em algum aspecto? A sua depressão melhorou? O seu raciocínio clareou? Melhorou a sua concentração? Você tem tolerância a isso, né? E você vai pesquisando isso. Uma coisa interessante do trigo que eu queria contar para vocês, e que infelizmente eu acho que é o processo que grande parte dos alimentos já estão passando e vão acabar passando, é que o trigo, a partir de 1958, o trigo, que era uma planta consumida por nós há 10 mil anos antes da agricultura, e é uma planta de 1,60 m de altura, era uma planta que tinha 14 cromossomos, ela começou a ser modificada geneticamente pelos americanos mais ou menos em 1958, na expectativa de se criar uma planta que produzisse muito no menor espaço de terra plantada. Então, o que eles fizeram? Eles pegavam a sementezinha do trigo e cruzavam isso, ou hibridizavam com uma outra gramínea. O órgão regulador não viu que deu esse cruzamento antes da população experimentar. Então, foram comendo e foram fazendo essas modificações ao longo dos anos. E transformaram uma planta de 1,60 m numa planta de 40 centímetros, uma planta que tinha 14 cromossomos, uma que tem 52. Eu diria, então, que isso que a gente come hoje, dizendo que é trigo, não é mais o trigo. E que de 1958 para cá, o nosso corpo teve muito pouco tempo para se adaptar a esse novo alimento. E hoje, grande parte da população tem intolerância ao trigo. Então, essas dúvidas, essas coisas, não são bem explicadas. Aparecem como manchetes. Tirem o glúten da sua vida, né? Esquecem do trigo. Como eu sei que 98% do trigo, do glúten que entra no organismo dos meus pacientes vem do trigo, eu oriento que eles fiquem sem o trigo, seja ele refinado ou integral, por um período de tempo, de no mínimo 6 semanas, que é o tempo que o sistema imunológico vai levar para apagar isso da memória e ele observar também o que aconteceu sem esse nutriente por um período. Vocês devem estar se perguntando agora, você falou, Edmond, você falou dos monstrinhos que geram as doenças, falou de uma dieta adequada, falou de hidratação, falou de oxigenação, mas eu estou aqui ouvindo isso, deprimido, e eu sei que quando você está deprimido, você pode até ouvir, né? Você pode escutar, mas você não consegue ouvir. Né? Você não tem poder de concentração, essa é a primeira alteração que é manifestada. Diminuição da concentração. Você sai do quarto e vai para a sala e você, o que eu vim buscar aqui? Né? Ou as pessoas começam a falar com você, você voa no meio da conversa, faz assim porque tem que ser educado com todo mundo, mas não está entendendo nada, não está querendo entender nada e não vê a hora da conversa acabar. Irritabilidade alterada, coisas que você não dava bola, hoje te irritam, coisas que te irritavam, hoje você nem dá bola, nem você entende o que está acontecendo, alterações do sono, deitava e dormia em 5 minutos, hoje rola meia hora na cama, dormia até amanhã de manhã direto, hoje acorda 1 ou 2 vezes no meio da noite, dava 7 horas da manhã, você queria pular da cama, hoje você quer ficar mais 1 horinha na cama, alterações do sono, diminuição da libido, né? A importância que a vida sexual tem para você é diminuída. Então, tudo isso faz parte do seu quadro. Mas eu quero deixar, então, de um jeito bem claro para você, um roteirozinho para te ajudar a voltar a encontrar isso tudo que, de algum tempo para cá, você acha que perdeu. Eu digo acha, porque não foi a sua essência que perdeu isso, né? Foi, talvez, o seu ego, talvez o seu estilo de vida, talvez as circunstâncias que te envolveram nos últimos anos, até o uso de medicações desnecessárias podem ter causado isso. Como medicações necessárias? Quanta gente hoje tomando remédios inofensivos para proteger o estômago, porque tem um refluxo, porque tem uma queimação, tem uma azia. Então, esses inibidores de bomba de prótons, que você conhece com o nome de omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, que tantos tomam prolongadamente, eles bloqueiam a produção de ácido clorídrico. E sem ácido clorídrico, as primeiras proteases, as enzimas que quebram as proteínas, não vão poder agir no seu estômago, porque seu estômago
foi feito com células para produzir ácido clorídrico, porque tem que ter um pH muito baixo, entre 2 e 3, para essas enzimas atuarem. Eu tomando esses remédios, esse pH vai ficar alto e eu crio uma síndrome de má absorção, de desnutrição. Você não tem nutrientes para fazer neurotransmissor, serotonina, dopamina. Você pode ficar deprimido por causa disso. Às vezes você nem sabe, mas você foi no médico há 3 ou 4 anos atrás por causa de uma azia, ou por causa de uma tosse que ele falou que era refluxo, e ele começou a te dar esse remédio para tomar toda noite. No curso desses 3 anos, você teve uma perda importante. Um ente querido que faleceu, você perdeu o seu trabalho, você divorciou, enfim, qualquer gatilho emocional, junto com aquela desnutrição por causa daquele remédio, foi o suficiente para desenvolver isso tudo que eu falei que você está agora, mas não é isso, né? Então, como é que a gente pode fazer para fazer o caminho de marcha ré dessa situação? Primeiro, uma dieta adequada, que foi essa que eu descrevi para vocês. É só você voltar aí a sua fita e ver um pouquinho. Hidratar esse corpo, oxigenar esse corpo. Então você vai ter que se mexer, você vai ter que sair da sua zona de conforto, do seu cantinho onde você se fecha. Você não vai esperar a vontade vir. Segunda-feira eu vou começar a fazer isso. Dia 1º do mês eu vou, não. Você vai primeiro começar a fazer isso e depois esperar a vontade vir, senão você não vai sair daí, né? Vai colocar metas. Eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu acordar amanhã, cada dia que eu acordar, eu nasci de novo, né? E eu não tenho o que fazer, eu estou desempregado, eu não tenho ninguém em volta de mim, eu não tenho nenhum familiar, os poucos que eu tenho estão todos trabalhando, eu estou aqui dentro trancado, né, porque eu não tenho coragem de sair de casa. Então você vai arrumar assim uma meta, nem que seja um trabalho voluntário, um período por semana. Você vai se propor a ir num asilo, fazer um carinho no velhinho, trocar uma fralda, trocar energia, porque esse universo é frequencial. Você não pode esperar com que ele conspire a seu favor aí na sua zona de conforto. Você vai ter que ir atrás. Que nem eu falei, você não vai esperar a vontade, você vai lá, espera a vontade chegar lá, fazendo o que você tiver que fazer. Então você vai colocar metas na sua vida. E aí ele começa a conspirar. Dieta adequada, hidratação, oxigenação, molhar uma camisa por dia, metas na sua vida. Você vai ser dona dos seus pensamentos, gerenciar esses pensamentos. Ah, mas eu vou meditar, é tão difícil. Não, não é questão de difícil. Você não precisa deixar a sua mente vazia. Eu sei que é difícil, os pensamentos não param de passar. Você só vai escolher o pensamento que você quer, que fique lá, tomando maior parte do seu tempo, né? Quando os outros vierem, lógico, eles vão passar. Não se preocupe, deixe eles passarem. Volta para aquele que você escolheu para aquele dia. Então, uma atitude mental é muito importante para tudo, junto com isso. O que eu faço com meus pacientes, além de orientar isso tudo que eu estou falando para vocês, é fazer uma suplementação de substâncias naturais, de partes de proteína, que vão participar no aumento da produção desses neurotransmissores, normalmente envolvidos com esses quadros de depressão. Não só depressão, mas o transtorno obsessivo compulsivo. Você que sai de casa e volta 5 vezes para ver se desligou o bujão de gás, você que sai do carro, aperta a chavinha, faz plim-plim nas portas, você fica dando volta em volta do carro para ver se estão as portas fechadas, entende? Que lava a mão 150 vezes por dia, o toque está aí cada vez mais frequente. O pânico, quanta gente que chega aqui e fala assim, eu não consigo mais entrar no elevador, eu não consigo mais dirigir meu carro. Estão todos envolvidos com a mesma depressão ou diminuição da produção da dopamina e da serotonina. As drogas criadas pela indústria farmacêutica, além de todos os efeitos colaterais, bem conhecidos pela ciência, o que elas fazem? Elas vão atrás desses neurotransmissores que estão em muito pouca quantidade no seu corpo, que está passando por esse momento, e pega essa substância e fala assim, olha, faz mais uma vez o papel de neurotransmissor para mim, antes de ir embora, ser eliminado na urina. Mas o que adianta se eu tenho um pouquinho só disso? A miséria é indivisível. Então, nós colocamos esse organismo todo em equilíbrio. Grande parte desses neurotransmissores é produzida no intestino. O intestino não é um órgão de descarga. Eu tenho que ter uma probiota muito bem estabilizada. E ela não está hoje, porque vocês comem alimentos processados sem energia vital, né? De saquinhos de embalagem que duram 6 meses no seu depósito em casa.
Então, eu tenho que revoar, eu tenho que usar lactobacilos, eu tenho que dar probióticos e prebióticos de várias raças, né, numa quantidade adequada. Eu tenho que refazer esse tubo digestivo usando um aminoácido que chama glutamina. O que é aminoácido? Aminoácido é uma parte de uma proteína. Existem 20 na natureza humana que formam todas as proteínas, neurotransmissores, fibras musculares, o seu corpo como um todo. Então, eu refaço com glutamina, eu dou os probióticos e prebióticos e uso, então, para fazer serotonina. O que eu preciso? Preciso de magnésio. Nós estamos paupérrimos em magnésio. O solo do nosso país é pobre em magnésio. Nós não temos solo vulcânico aqui, portanto, nosso solo é pobre em magnésio, nossa água é pobre em magnésio. Os vegetais que a gente come são pobres em magnésio. Então, suplemento magnésio nesses pacientes todos. Vitamina B6, piridoxina é fundamental nesse processo bioquímico para fazer a serotonina. E um aminoácido desses 20 que eu falei, que chama L-triptofano. Então, meus pacientes tomam essas substâncias para poder estar produzindo mais serotonina. Para dopamina, eu preciso do quê? Eu preciso de um outro aminoácido que chama L-tirosina. Então, eles tomam a L-tirosina. Eu preciso de um fitoterápico, fitoquímico, que eu falei para vocês, dos vegetais, não é? Então, ela chama mucuna pruriens. Isso é manipulado individualmente, em doses, porque um paciente não é igual ao outro, existe a individualidade bioquímica, e esses pacientes passam a usar isso. E, esporadicamente, eu inicio também o uso de algum fitoterápico com efeitos fantásticos na melhora da depressão. Aliás, para vocês saberem, é o mais utilizado na Alemanha hoje, que é o Hipericum perfuratum, né? Nossa erva de São João. Nós podemos usar inúmeros outros para diminuir a ansiedade desse momento, como ashwagandha, como mulungu, né, como valeriana, como passiflora. Isso funciona muito bem, gente, muito bem. Tanto é que antes de existir os antidepressivos, existiam essas substâncias que eram utilizadas. E o número de deprimidos no planeta era muito menor do que era hoje. Então, essa visão holística de acertar a nutrição, a hidratação, a oxigenação com a atividade física, a própria atividade física aumentando o óxido nítrico, aumentando as endorfinas, um foco mental no que eu vou fazer, isso tudo vai tirar você desse canto, desse corpo de sofrimento que se manifesta hoje, sem dúvida. Esse é um caminho que você tem para trilhar com segurança, que pode te levar a algum lugar. Os outros, o que eu vejo durante 30 anos, é só troca de um antidepressivo por outro, de um por outro, aumento de dose e troca de psiquiatras. Quer dizer, não é o caminho que eu te oriento a seguir. Okay?